Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a segunda parte da Grécia Antiga, tá? Fazendo agora referência aos períodos clássico e helenístico, tá ok? Que são os períodos nos quais acontecem a grande maioria dos confrontos que a Grécia acabou enfrentando na Antiguidade, ok? Então veja só, o primeiro grande confronto que acontece é dentro do período clássico. O que aconteceu lá? As cidades-estado gregas elas começam os seus conflitos pelo domínio da Grécia. Lembre-se que a Grécia no passado, a Grécia na antiguidade, ela não é um país, ela não é um estado, ela é apenas uma civilização, um amontoado, um emaranhado de cidades-estado. Com o período clássico começando, essas cidades-estado vão começar a entrar em atrito. E esse atrito que acontece acaba levando ao quê? A formação de uma nação grega, de um império, quem sabe grego, o imperialismo ateniense que você vai ver daqui a pouco, ok? Então veja só, primeiro passo. O primeiro povo que acaba se interessando assim de cara pela Grécia é o Império Persa, tá? O que faz o Império Persa? Lembre-se da aula passada, olha aqui, ó, ele acaba dominando o que você conheceu comigo como Grécia Asiática e grande parte das ilhas gregas, tá? O fato é que esses territórios aqui eram dominados comercialmente por Atenas, o que acaba levando ao quê? A que Atenas corajosamente declarasse guerra ao Império Persa, começando com isso as guerras greco-médicas ou guerras médicas, tá? Que vão ter assim um intervalo de 11 anos de duração, perfeito? Atenas, então, corajosamente acaba indo para cima dos persas, beleza? Os atacando. Juntamente com Atenas, os espartanos também acabam entrando aí na brincadeira. E o resultado disso, você tem um confronto entre duas cidades-estado gregas, pequenas, contra o grandioso e monumental Império Persa, que ocupa essa região toda do planeta na ocasião, perfeito? Então tudo isso aqui, ó, rapidamente, é o Império Persa, comandado então no início das guerras médicas pelo imperador Dário, no final das guerras, com a morte de Dário, já pelo imperador Xerxes. Tranquilão? O que acontece então é que veja ali, ó, localize Atenas e Esparta. Tenha uma noção em relação ao mapa anterior, o quanto grande o Império Persa é perto das cidades-estado gregas. Mesmo com essa discrepância, os gregos acabam vencendo. Grande detalhe, grande destaque é para a Batalha das Termópilas, na qual acontece o episódio muito conhecido dos 300 de Esparta, que mesmo derrotados têm uma atuação brilhante durante a guerra e incentivam a moral grega para lutar contra o Império Persa e os expulsarem da Grécia. Perfeito? Com essa expulsão, o que acabou acontecendo? Veja, o persa caiu fora, perfeito? O ateniense, portanto, acaba formando uma liga de cidades, a Liga de Delos, começando aí o seu imperialismo. Tá? Do outro lado, Esparta também acaba contribuindo para essa brincadeira, fazendo o seu imperialismo através da Liga do Peloponeso. O confronto entre esses dois imperialismos acaba gerando a famosa Guerra do Peloponeso. Tá? Que acabam sendo aí num conjunto de combates, né? Que acaba sendo feito durante 27 anos. Nesse conjunto de combates aí, você vê aqui, ó, veja aqui no mouse, olha aqui o mouse perdido, o espartano tem uma liga mais concentrada, o ateniense tem uma liga mais dispersa, tá? E o imperialismo de Atenas foi muito nocivo para o ateniense. As próprias cidades pertencentes à Liga de Delos não respeitavam o ateniense. O resultado disso na prática é que o ateniense acaba tendo desvantagem em relação ao espartano. Contribui para isso também o ouro persa que incentivava Esparta na batalha contra Atenas. Perfeito? O que leva à vitória espartana aí no caso dessa primeira iniciativa de conflitos gregos. Tá? Na sequência, logo depois da vitória espartana, Esparta tenta impor a sua hegemonia sobre a Grécia, o seu imperialismo. Tebas, uma antiga colônia espartana, e mais do que colônia, aliada de Esparta na primeira fase dos combates, acaba se opondo a essa iniciativa espartana. O resultado disso, um combate acirrado entre os tebanos e os espartanos. Destaque para esse combate para o grupo de companheiros de Tebas, um grupo de soldados homossexuais que acabam levando a cidade de Tebas à vitória sobre Esparta. Enquanto Tebas derrotava Esparta, o que acontecia? Atenas se reerguia e, ao se reerguer, o ateniense enfrenta o tebano. O resultado dessa última grande fase, a vitória de Atenas.
Só que tem um porém, esse conjunto de combates dura mais de 60 anos. Esses combates entre si levam, obviamente, leia aqui comigo, à decadência da Grécia, à decadência grega. O que leva, então, à ascensão da Macedônia, comandada, então, pelo general Filipe II, este gurizão que aparece aqui, tá? Que acaba tomando Atenas e, a partir dessa sua tomada, acaba se tornando o governante macedônio sobre a Grécia. Perfeito? A partir daí, gente, um ano depois da vitória de Filipe II e a sua morte na sequência, Alexandre, seu filho, assume o reino da Macedônia. O resultado disso, o início do período helenístico. Alexandre coloca em prática os sonhos de Filipe, que seriam o quê? Expandir em relação ao Oriente, conquistando com isso o Império Persa, o que faz com que o período helenístico torne-se um período marcado pela expansão da cultura grega pelo Oriente. Essa expansão e essa futura mistura acaba levando à formação da civilização helenística. Tá? Aqui o mapa, gente, do que o Alexandre herda do seu pai, a Macedônia, certo? Aqui Alexandre, o grande general macedônio. Aqui o seu cavalo Bucéfalo, que o acompanha na maior parte de suas batalhas, perfeito? Aqui os territórios que Alexandre ganhou em apenas curiosos 5 anos, tá? Vencendo o Império Persas na Batalha de Issus e expandindo, tomando todas essas terras em direção ao Oriente. A mistura se daria ao natural, confere. Porém, Alexandre não tem muito tempo para curtir esse império todo. Fixaria a capital na Babilônia, porém, morreria 9 anos depois do auge de suas conquistas. E o fato é que, após a sua morte, o seu grupo de companheiros acaba, no caso, o grupo dos seus generais da cavalaria, inclusive, acaba dividindo o seu império após a sua morte, devido à ausência de herdeiros, ok? Ausência por quê? Teve filhos, mas esses filhos foram mortos logo depois que Alexandre foi morto também. Perfeito? É isso que acontece com o Império de Alexandre, galera. Falou, um abraço!